Bem, pessoal, continuando aqui o nosso capítulo de conservação da energia mecânica, nós vamos tratar o caso quando outras forças, além da gravidade, realizam trabalho. Então, quando outras forças, além do peso, atuam sobre o corpo, então F outra, conforme indicado na figura, não é igual a zero. Então, se você ver, existe, além da força peso, existe uma força F outra atuando no sistema. Portanto, o trabalho total deve incluir o trabalho da força peso W gravidade adicionado ao trabalho W outro, onde neste trabalho outro deve ser incluído o trabalho de todas as forças extras que atuarem no sistema, como por exemplo força de atrito, resistência do ar e outras mais. Então, quando você tem, além da força gravitacional ou outro tipo de força que seja do tipo conservativo, e nela atuam mais outras forças, que a gente pode chamar de F outra, quando a gente vai incluir o trabalho W outra, todos os trabalhos realizados por essas diversas forças devem ser incluídos nesse termo. Então, nesse caso, a gente pode escrever que o teorema do trabalho de energia, o trabalho total, é igual à variação da energia cinética. Se outras forças estão presentes, esse trabalho total vai ser, no caso, para esse caso aqui, vai ser a gravidade mais essa força extra que está atuando no sistema. Então, o trabalho total vai ser o trabalho dessa força mais o trabalho dessa força extra, certo? Da gravidade mais dessa força extra. Nesse caso, utilizando essa equação, a gente iguala o trabalho total, vai ser o termo gravitacional mais o trabalho da força extra, igual a variação da energia cinética. A variação da energia cinética é K2 menos K1. O gravitacional está relacionado com a variação da energia potencial gravitacional. Então, a gente pode estender essa equação agora incluindo o termo de variação de energia cinética e o trabalho gravidade, né, como sendo a variação da energia potencial gravitacional. Então, a gente acaba ficando com essa equação final, né, que você tem trabalho outra mais a parte da gravidade, que é a variação da energia potencial gravitacional, mais a variação da energia cinética, né? Quando forças além da gravidade realizam trabalho, a sua equação de conservação de energia fica dessa forma, né? Onde aqui eu tenho a parte mecânica no ponto 1, a parte mecânica no ponto 2 e o trabalho da força extra. Tá certo? Então, continua válido, sempre será válido o princípio de conservação da energia, só que você inclui um termo a mais para quando existem outras forças atuando no sistema. Aí aqui um exemplo que é o trabalho e energia em arremesso a uma bola de beisebol. Você arremessa uma bola de beisebol com a massa de 0,145 kg verticalmente de baixo para cima, fornecendo uma velocidade inicial de modo igual a 20 metros por segundo. Suponha que sua mão se desloque 0,5 metros para cima quando estiver lançando a bola, ou seja, enquanto a bola está em contato com a sua mão, você está aplicando uma força nela, sua mão se desloca 0,5 metros, certo? Suponha que a resistência do ar seja desprezível, ar não é ar, e tem ar. Suponha que sua mão exerça uma força constante sobre a bola, calcule o modo dessa força, ache a velocidade da bola quando ela atingir uma altura de 15 metros, acima da altura de onde ela deixa sua mão. Que é os dados do problema, né? Velocidade inicial, velocidade V2, assim que ela sai da sua mão, a massa, o Y1, Y2 e Y3. Para determinar F, temos que calcular primeiro o W outra, né? Então, a gente sabendo, K1 é 0. Gravitacional 1 é dado por MGY1. K2 é um meio de MV2 e que a gravitacional 2 é MGY2, assumindo que no ponto Y2 é 0, então nós vamos calcular entre o ponto 1 e o ponto 2. Escrevendo a equação geral, né? Energia cinética no ponto 1, potencial gravitacional no ponto 1, mais o trabalho outro, igual a K2 mais gravitacional no ponto 2. A gente isola W outro, tudo que fica desse outro lado. Isso aqui dá K2 menos K1, grave 2 menos grave 1. Temos os valores de cada um dos termos, substituindo, a gente encontra que o trabalho outro é 29,7 joules. Tá certo? Uma vez que a gente sabe o trabalho, o valor do trabalho, a gente pode aplicar a equação, né? Que você está realizando o trabalho desde o ponto 1 até o ponto 2, durante esse deslocamento. Então, o W outra, a força vai ser o trabalho dividido pelo deslocamento, que dá 59 newtons, certo? No caso B, você quer saber a velocidade com que a bola chega no ponto 3. Aí, nesse caso, a gente vai usar a conservação da energia mecânica entre os pontos 2 e 3.
Porque aqui não tem mais nenhuma força atuando no sistema, né? Então eu posso usar simplesmente a equação da energia mecânica, né? Não preciso mais de um W ou outro, porque não tem mais nenhuma força extra atuando no sistema, só a força peso. Como a força peso, o trabalho dela pode ser relacionado com a energia gravitacional, eu já incluo aqui a equação de conservação da energia mecânica total, né? Aí eu sei quem é cada um desses termos na minha equação. Como K3 é dado para um meio de MV3 Temsky, né? Aí eu substituo aqui, né? K3 é igual a K2 mais o grave 2 menos o grave 3, né? Tem os valores tudo calculado aqui, encontro que K3 é 7,7 joules. Mas eu sei a definição de energia cinética, então eu substituo e encontro o valor da velocidade. No caso, a velocidade vai dar mais ou menos 10 metros por segundo, porque indica que a bola vai, quando você passar nesse ponto uma vez, depois vai lá em cima, zera a velocidade e volta e passa na volta. Por isso que você tem mais ou menos 10 metros por segundo. Agora a gente vai analisar um caso onde você movimento ao longo de uma trajetória curva, né? A energia potencial gravitacional para o caso movimento ao longo da trajetória curva. Em outras palavras, a gente vai calcular qual é o trabalho realizado por uma força gravitacional quando você desloca uma partícula de um ponto 1 até um ponto 2, né? Então, para calcular o trabalho realizado pela força peso, eu escrevo quem é a força peso, é mg na direção j, menos j, né? O positivo está para cima. O dr é dxi mais dyj, né? Um deslocamento bidimensional no espaço bidimensional, yx, né? E aí eu faço o P escalar dr, que é o que está dentro do meu da minha definição de força, né? Então P escalar dr, isso aqui dá mgj escalar dx e dyj, isso aqui dá mgj dxi, mas aí P escalar, aqui é R em vez de D, né? Dá mg dx e escalar j, estou fazendo esse produto, esse produto aqui e escalar j dá 0, esse aqui dá 1, então sobra só o mg dy. Então, P escalar dr é menos g dy. Então, eu jogo aqui dentro da equação, P escalar dr menos g dy, a trabalho gravitacional é menos mg y integral de y1 até y2, substituo o limite superior menos inferior, encontro que mg é y1 menos y2, que dado gravidade é mg y1 menos mg y2, que é exatamente a energia gravitacional no ponto 1 e a energia gravitacional no ponto 2. O mesmo resultado obtido para a trajetória retilínea. Então, claramente, a gente vê que tanto faz ser curva ou retilínea, o trabalho da gravidade vai ser sempre o mesmo, ou seja, a gravidade só está relacionada com a altura, ou seja, sai do ponto 1 para o ponto 2, só fica a variação na altura. Esse é o trabalho da força gravitacional e, consequentemente, está relacionado com a energia potencial gravitacional, só depende da altura. A energia no movimento de um projeto. Então, veja o caso aqui de duas bolas idênticas são lançadas com a mesma velocidade escalar, porém os ângulos são diferentes. Para uma mesma altura, as velocidades são iguais? A pergunta é essa. Ora, como a gente acabou de ver, a conservação só tem força, peso atuando no sistema. Como só tem força, peso atuando no sistema, e os dois foram lançados com a mesma, são bolas com a mesma massa e lançados com a mesma velocidade escalar, então no início da trajetória as duas tinham a mesma energia cinética. Como a energia mecânica se conserva, para uma mesma altura, com certeza as duas bolas vão ter a mesma velocidade. Por quê? Porque aqui vão ter a mesma energia potencial gravitacional. Como a gravitacional e a cinética se conservam, nesse caso as duas obrigatoriamente terão que ter a mesma velocidade quando tiver a mesma altura. Aqui é o exemplo de seu skatista, né? Seu primo Tobias pratica skate, uma rampa circular. Considerando Tobias e seu skate como uma partícula, seu centro se move ao longo de um círculo de raio 3 metros. Então, a gente está supondo que o cara, o skate é um ponto. Então, nós vamos olhar para a trajetória desse ponto, por uma partícula, né? A massa total é 25 kg, ele parte do repouso e não existe atrito. Calcule a velocidade na parte inferior da rampa e calcule a força normal atuando sobre ele na parte inferior da rampa. Então, pelo princípio de conservação da energia, né, a energia que é toda potencial gravitacional, né,
a velocidade é zero, e aqui embaixo a energia é toda cinética, porque a energia potencial gravitacional é zero, y é igual a zero. Então está aqui o gráfico da energia, inicialmente ela é toda gravitacional, a cinética é zero, e no ponto 2 ela é toda cinética, a potencial é zero. Então uso o princípio de conservação da energia mecânica, sei que K1 é zero, o grave 2 é zero, K2 é 1 meio de V2 e o grave 1 é mgr, raio da trajetória, né, que é a altura que ele está. Então, usa a equação de conservação, substitui os valores e encontra que a velocidade no ponto 2 vai ser 7,67 metros por segundo. Agora, para calcular a normal atuando, eu tenho que saber que, como essa partícula está descrevendo na trajetória circular e ela aponta, essa força é a força que aponta por centro, então a normal é exatamente a relacionada com a força centrípeta. Então, utilizando a relação para aceleração centrípeta, que é V2 sobre R, nesse ponto 2, como eu calculei o valor de que é V2 é raiz de 2gr, substituindo a equação, a aceleração radial é 2g. Utilizando que as forças, calculando as forças na direção ao y nesse ponto, eu tenho um normal menos o peso, né? Normal positivo, peso negativo, igual a massa vezes a aceleração radial, né? A resultante dessas duas dá a minha aceleração, minha força centrípeta. Normal menos o peso é m vezes 2g, né? Como o peso é mg, vem para o outro lado positivo, normal igual a 3g. Ora, se normal igual a 3mg, o valor da normal dá 735 newtons. Tá certo? Agora a gente analisa o caso do descer na rampa com atrito, né? Nesse caso, agora eu tenho uma força de atrito que vai realizar trabalho. Aí agora, a equação geral, ela inclui aquele trabalho outra, porque tem outra força atuando no sistema, né? Então, a gente sabe, de novo, que a energia cinética do ponto 1 é zero, eu só tenho, no ponto 2 só tenho cinética, né? E mais a gravidade no ponto 1 e a energia potencial gravitacional no ponto 2 é zero. Substituindo essa equação, eu vou encontrar que o trabalho outra, que nesse caso é a força de atrito, eu vou chamar de trabalho F, está aqui dentro da minha equação de conservação, né? Eu isolo ele, encontro em função dos outros que o trabalho da força de atrito é menos 285 joules. Tá certo? Então, aqui é um exemplo do caso quando você tem uma outra força, né? Perceba que ele chega na base da rampa com a velocidade menor do que no caso anterior, que foi 7,67. Por quê? Porque parte dessa energia está sendo consumida na forma de trabalho pela força de atrito. Então veja que não há conservação da energia mecânica, né? A energia mecânica de fato se reduziu e o tanto que ela se reduziu foi o que foi gasto pela força de atrito. Tanto é que ela dá até negativa para dizer que está tirando energia do seu sistema. Tá certo? Então a gente fica por aqui e até uma próxima aula.